Deus O abençoe a todos. Gutierrez, o Gutierrez é graduado em comunicação social pela Paulus, né? O Gutierrez. Pós-graduado em mercado financeiro, editor do blog Teologia Pentecostal e professor da Escola Dominical na Assembleia de Deus, no Ministério de Belém, São Paulo. Eu estou aqui com este livro, Revestidos de Poder, que foi um dos lançamentos do Gutierrez. É um livro muito bom, parabéns, extraordinário. Bom de entender, uma linguagem muito boa. E o pastor Dimas, adquira este livro, tá bom? Eu tenho esse livro. Não, os dois, eu não tenho nenhum dos dois, ó. O outro que é sobre Espírito e a palavra. o Espírito e a Palavra. Eu estou muito sedento por esse aí, o Espírito e a Palavra. Mas eu quero ver esse daqui primeiro. Eu vou ler esse primeiro só que eu estou com sede, não sei porquê, desse Espírito e a Palavra. Um acaba sendo a sequência do outro. Né? A sequência, né? É. O primeiro é uma introdução, né, da teologia pentecostal, né? O primeiro é mais introdutório. E esse segundo é introdutório também, mas aí já introduz não só a teologia, mas também a questão hermenêutica. Né? Então acaba sendo um exemplo. Essa é importante demais. O pastor César Moisés despertou muito isso em mim. Eu não tinha muito assim essa visão da hermenêutica pentecostal. E nesses dias... O César é o grande responsável por trazer esse debate ao Brasil, né? O que é bem curioso, porque ele mesmo disse que não tinha lido material de fora. Mas ele trouxe, ainda assim, o que já estava sendo discutido lá fora, desde a década de 90. Esse debate começou nos Estados Unidos em 93, 92, 93. É um debate lá que foi num nível mais acadêmico, mais elaborado. E aqui chegou em um nível bem elevado, né? O trabalho do César foi muito importante para isso. Mas quando esse debate foi para as redes sociais, infelizmente caiu o nível. Aí virou, inclusive, um meio de acusações falsas, inclusive contra o César, contra a minha pessoa, no sentido que a gente estava defendendo, por exemplo, que Paulo é opositor a Lucas e Lucas opositor a Paulo. Coisas assim que ninguém nunca afirmou, é coisa de gente mau caráter mesmo, que lê ou ouve o que quer, né? Não o que foi dito. Né? E aí, infelizmente, chegou num nível tão pesado esse debate que a Comissão de Apologética e o Conselho de Doutrina precisaram se manifestar. E a manifestação do Conselho foi justamente aquilo que a gente vem falando há tanto tempo. Né? Não, o Conselho ali não trouxe nada além daquilo que a gente já vinha falando. E graças a Deus por isso, porque isso é um reconhecimento do Conselho desse trabalho que vem sendo feito. Né? Então, agora não há motivos para polêmicas vazias, porque o assunto está consolidado agora. Né? Porque uma coisa que aconteceu nesse debate, e uma acusação que era comum, era no sentido, o Antônio Gilberto nunca falou disso, o Raimundo de Oliveira nunca falou sobre isso, né? Ou no sentido, os mestres mais de uma geração anterior não trataram desse assunto. Isso é natural. A teologia é um processo de desenvolvimento. É progressivo. É progressivo. Um vai construindo, vai colocando uma pedra, outro vai colocando uma pedra no fundamento. É uma construção, é uma casa sendo construída. Sim. Então, se um colocou um fundamento, não quer dizer que o outro não possa colocar o tijolo em cima do fundamento. Então, isso era uma das acusações mais bobas que a gente ouvia, e graças a Deus que com essa manifestação do Conselho de Doutrina, isso não tem mais necessidade, né, dessa polêmica boa. Inclusive, o próprio Ezequias Soares, nessa revista anterior, ele toca nesse assunto no livro de apoio. Sim, o pastor Ezequias é um leitor desse material, tanto que a gente produziu. Ele leu meu livro, O Espírito e a Palavra, o pastor Helena Cabral também. O Ezequias falou, os dois falaram que gostaram, mas o Ezequias falou até numa live que gostou do meu livro, então fiquei muito honrado. Isso é bom. E aí você lê o livro dele, esse da Escola Dominical, claramente ele está concordando ali. Apoiando mesmo.
resposta, né? É. E citando os autores e tal. O triste, Gutierrez, é assim, nós pentecostais, pegar porrada de reformado, é tranquilo, nós estamos acostumados já. Agora, quando é uma coisa que a gente está ali se estruturando, os pentecostais, aí dentro de nós, no nosso meio, surgem pessoas que eu só posso dizer que não tem compromisso com a verdade, assim, porque se é escrito uma verdade, então, assim, uma coisa é pegar porrada deles lá, e outra coisa chata é pegar porrada no meio da gente. Isso me deixa muito triste, porque não é uma questão de crítica construtiva, você discordar de um ponto ou outro, dizer, ó, Sim, discordo disso, por isso, por isso, por isso. Não, é no sentido de tentar desenhar algo que a gente não desenhou, dizer que a gente falou algo que a gente não falou, só para detonar o trabalho mesmo. E aí a é, gente pensa, isso é zelo pelo evangelho, um zelo exagerado, ou é outra coisa? Ou é, às vezes, até eu não gosto de falar isso, mas sim, às vezes fica a impressão que tem até inveja nisso, sabe? No sentido de não querer reconhecer que outras pessoas podem trazer um debate profundo que eles não trouxeram. E aí querem detonar, sabe? Então, assim, isso é bem triste. Aí, como você muito bem falou, uma coisa é a gente receber porrada de fora, né? Agora, quando é uma porrada de dentro, daqueles que é, deveriam estar apoiando, que aí deveriam estar dói, promovendo, né? é, Dói mais, dói dói, muito mais, dói, né? Então, isso foi um ponto bem lamentável nesses últimos 3 anos nesse debate, infelizmente. verdade. Irmão Gutierrez, nós temos muitas perguntas que foram feitas aqui pelos nossos internautas, pelos nossos irmãos. Na verdade, só uma live seria pouco para responder. Mas nos assusta, como pentecostais, a falta de conhecimento que nós temos sobre a nossa própria história, né? E uma das perguntas que foram feitas, e eu fiz uma pergunta, você sabe que é o pentecostalismo, e a maioria dos pentecostais não sabem o que é o pentecostalismo. Eu queria que o senhor, como uma das maiores autoridades, sintetizasse para nós o que é o pentecostalismo, suas vertentes. O pentecostalismo ele pode ser respondido pelo viés teológico, que é uma corrente do cristianismo que defende o batismo no Espírito Santo como uma experiência diferente da conversão e que é acompanhada pelo falar em línguas, sendo esse ponto uma divisão no meio pentecostal. Uns acreditam que sempre será evidência, outros acreditam que é a principal evidência, e outros que talvez seja uma das principais, né? Então tem essa divisão. Mas, de maneira geral, o pentecostal crê assim. Aí você pode falar na questão histórica, sociológica, que foi um movimento que nasceu no final do século XIX, mas que se consolidou no início do século XX, como uma parte do movimento evangélico, que quis resgatar esses princípios carismáticos da história da igreja, né? Essas experiências estáticas, a experiência com profecia, com falar em línguas, com visões, etc. Com os dons espirituais de maneira geral. Mas, assim, eu gosto muito de definir essa questão. A doutrina do batismo no Espírito Santo ela é muito importante para o pentecostalismo. Às vezes eu vejo algumas pessoas se definindo como pentecostais, mas que dizem que batismo no Espírito é a mesma coisa que conversão. Então, eu não vejo como encaixar uma coisa na outra, porque a principal característica do pentecostalismo foi essa ênfase no batismo no Espírito Santo. Mas não é uma ênfase no batismo só para ser batizado. Ele tem um propósito. E esse propósito é tornar o crente uma testemunha do Evangelho, uma testemunha mais eficaz, mais corajosa, mais destemida. Porque todo cristão tem que ter testemunha do Evangelho. Mas a questão é que o batismo produz esse caráter destemido, né? Naqueles que são batizados, e eles se tornam uma força missionária e evangelizadora muito mais ativa. E a história está aí para mostrar que isso é verdade na história do pentecostalismo. Os pentecostais, de maneira geral, eles sempre foram mais ativos na evangelização e nas missões
E isso é muito claro até pelo número de conversões que foram produzidas pelo pentecostalismo. Então, nesse sentido, tem essa relação. E tem a relação escatológica também. Os pentecostais, eles sempre enfatizaram muito a questão da iminência da volta de Jesus. Ou seja, a gente precisa pregar rápido, a gente precisa buscar os dons espirituais, porque Jesus está voltando. Então, a gente precisa preparar esse caminho para a volta. Então, nesse sentido, a iminência da volta de Cristo sempre foi muito enfatizada no pentecostalismo. Por isso que o lema pentecostal é: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito e é o Rei que breve vem. Então, nesse sentido, esse lema resume bem o que é ser pentecostal, o que é a teologia pentecostal. Ok. E eu queria que se tu pudesses também sintetizar um pouco das três vertentes do pentecostalismo, aliás, As ondas. do deuteropentecostalismo e do neopentecostalismo. Algumas pessoas perguntaram aqui qual a diferença de neopentecostalismo e o pentecostalismo clássico. Né? Tem algumas pessoas aqui que começaram a estudar agora sobre esse assunto e querem entender melhor essa questão. Eu queria que o senhor sintetizasse. Essas são divisões sociológicas, né? Nasceram na sociologia da religião para explicar o desenvolvimento histórico do pentecostalismo. Né? Tem uma das divisões fala que você tem o pentecostalismo clássico, o deuteropentecostalismo e o neopentecostalismo. O pentecostalismo clássico é basicamente a Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil, quando a gente está falando da realidade brasileira, né? Que é a primeira onda pentecostal. Aquela onda que tinha como ênfase o batismo no Espírito Santo com evidência do falar em línguas. E que tinha uma ênfase evangelizadora também muito grande, muito forte. Quando você pega o chamado deuteropentecostalismo, que ele nasce na década de 50, deutero é segundo, né? É a palavra grega aí para segundo. O deuteropentecostalismo, essa segunda onda, ela tem uma ênfase maior na cura divina. E é daí que nasce aquelas grandes campanhas, tendas. Aí a gente pode falar de igrejas como a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Brasil para Cristo, a Deus e Amor. Todas elas nasceram nesse contexto da chamada segunda onda. Elas falavam em batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, na ênfase também na evangelização, mas a grande marca era a cura divina. Se você pega alguns CDs, os discos antigos do Davi Miranda, a capa era sempre com muita gente curada, ou muitas muletas vazias, né? Sem pessoas, cadeiras de rodas vazias. Então essa ênfase era muito grande. O Manuel de Melo, que foi um missionário fundador da Brasil para Cristo, ele tinha sido da Assembleia de Deus aqui do Belém, em São Paulo, e ele saiu, ele rompeu com a nossa igreja, justamente pela ênfase muito grande em cura divina, e algo que ele não via no nosso meio e que ele achava que era mais adequado. E nesse sentido ele saiu, né? E também os irmãos, na época da Assembleia, achavam que a ênfase dele era muito exagerada. Aí ele acabou rompendo. Esse é o caráter da segunda onda. A terceira onda, que é o chamado neopentecostalismo, aí já é um fenômeno da década de 70 e que se consolida na década de 80, é algo completamente diferente. Ele já não fala em batismo no Espírito, já não fala na evidência do falar em línguas, ênfase em evangelização. A grande preocupação é prosperidade financeira, riqueza. Deus fez você para você ser rico, ser próspero, etc. Há uma grande ênfase também em cura divina. Eles herdam isso da segunda onda. Mas essa cura divina sempre está atrelada também à ideia de que Deus quer o seu bem-estar absoluto. Que você seja uma pessoa sem nenhuma doença e que seja próspera financeiramente, né? E aí também surgiu, nesse grupo neopentecostal, uma ênfase na chamada batalha espiritual. Então começou uma ênfase muito grande em exorcismos, que não havia nem na primeira onda, nem na segunda onda. A ideia de entrevistar demônios, a ideia de fazer um culto só para expulsar demônios, o chamado culto de libertação, né? Então tudo isso nasceu junto com o neopentecostalismo. O neopentecostalismo ele é diverso. Então teve igrejas que se especializaram em prosperidade, teve igrejas que se especializaram em batalha espiritual,
e algumas outras que se especializaram em, de alguma forma, renovar a linguagem evangélica. Porque até a década de 70, o evangélico, de maneira geral, era muito tradicional. Se você fosse numa igreja Assembleia de Deus, na congregação cristã, ou na igreja batista, ou na igreja presbiteriana, muito provavelmente você ouviria hinos de inário e hinos clássicos com o acompanhamento de um piano, de um órgão, de uma orquestra, né? Por mais humilde que essa orquestra fosse. Já o neopentecostalismo trouxe também essa inovação na liturgia. Se você pega uma igreja como a Renascer em Cristo, que nasce na década de 80, ela é uma igreja que a grande ênfase dela naquela época não era prosperidade, não era batalha espiritual, não era cura divina. A grande novidade dela era a inovação litúrgica. Então ela trouxe o rock para dentro, a bateria e tudo isso, né? E tudo isso era um grande escândalo na época, assim, era algo assim assustador e tal. Hoje é normal, qualquer igreja tem, né? Com exceção da congregação cristã, que continua muito fiel às suas raízes musicais, né? Mas é uma exceção aí. Mas esse grupo também é colocado dentro do neopentecostalismo, dessa inovação litúrgica que eles trouxeram. Tá certo. Eu vou já passar a palavra ao pastor Dimas, para ele te fazer umas perguntas. O pastor Dimas Gutierrez, com todo respeito ao pastor Edson, não creio muito no que ele diz, não, ao meu respeito, não, viu? Quando ele começar é porque nós somos muito amigos, a gente gosta de rasgar seda um do outro, nós dois aí. Gutierrez, a questão dessa classificação, que é sociológica, é histórica, né? Eu vendo uma vez o pastor, não recordo bem assim, ele dizendo que hoje já existe uma classificação que não é histórica e nem sociológica, é mais teológica, devido à mistura justamente que acontece dos clássicos com os neopentecostais e tal. E aí ele atribui que existe hoje uma classificação teológica em duas partes. A primeira são os clássicos que se neopentecostalizaram, e existe os novos pentecostais clássicos. É engraçado isso, porque, na verdade, igrejas pentecostais clássicas, Assembleia de Deus e tal, começa a pegar inovação, dos neopentecostais, traz para dentro, depois vira uma bagunça. Já tem igrejas que estão surgindo por aí, às vezes até com essa antipatia dessa inovação dentro das igrejas clássicas, já criando outros ministérios, sendo clássico, sem nenhuma inovação neopentecostal. Então, são igrejas novas, porém, com a ideia clássica, enquanto que muitas igrejas clássicas estão se neopentecostalizando, né? E isso aí, e essa classificação teológica é justamente o que tem perturbado assim muito pastores como eu, como o senhor, como o Edson, como muitos pastores por aí que prima muito por esta denominação, que eu falo, não é em termos de igreja, é do nome, denominação pentecostal clássico. Isso para mim é legal, é bonito, só que a gente quer proteger isso aí. E eu lembrando aqui uma coisa, também não é preciso comentar sobre isso, porque pode ser que mexa com alguém, mas no meu pouco entendimento, o que ocasionou muito isso, é aquele famoso congresso lá do Sul, que anualmente arrastava o povo para lá. Eles trouxeram muita coisa negativa, muita. Eu tive muitos convites para ir para lá, sim, não para pregar, claro, para ir com caravana, de graça, de avião, vai lá e tal, aquela coisa, até para passear, para servir de turismo, até isso eu nunca tive vontade, apesar de eu ter vontade de conhecer o Sul demais. Mas isso sempre foi uma coisa muito ruim, porque eu nasci no Evangelho, meu pai é pastor,
E eu sei como é que era para eu pregar quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu era o pastorzinho, que era chamado pastorzinho. Eu sei a dificuldade de pregar quando eu era jovem, era pesquisar em revistas dominical antiga, aquelas bem antigas, porque não tinha livro e tal, aquela coisa. Aí, hoje eu sou pastor, aí eu estou aqui na igreja, aí lá vem um caboclo, 18 anos, com um sapato brilhosão, lá do Congresso, que o povo do Congresso lá usa, e o terno brilhoso, aquela coisa, o caba nunca leu nenhum livro da Bíblia toda, mas fala uma linguagem bonita e línguas estranhas, parecidinha com tudo, só falta, sabe, acabou com a nossa juventude, acabou, os nossos jovens não tiveram mais aquela questão de Bíblia, oração, não, é DVD, e trabalha o ano todinho para viajar para o sul e tal. Senhor, foi uma. Eu sinceramente, e isso aí neopentecostalizou muitas igrejas pentecostais clássicas. Sim. Eu coloco que tanto o congresso, que acontece em um balneário, aliás, do lado do balneário, o balneário não tem nada a ver com a história do lado. Do lado lá de um lugar muito bonito em Santa Catarina. Tanto esse congresso, como também, na década de 90, os congressos da Adonep. Sim, que era verdade. A Adonep era uma associação dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Daí vem a sigla Adonep. O propósito da Adonep era até interessante. Era evangelizar pessoas ricas, pessoas que não vão numa igreja Assembleia de Deus da periferia. Pessoas que são empresários, etc. E aí eles faziam reuniões em hotéis de luxo e tal, para pregar o evangelho. Isso no início. Depois se tornou um canal de propagação da teologia da prosperidade, infelizmente. E dentro das Assembleias de Deus, porque a Adonep tinha muita relação com pastores assembleanos. E foi muito triste isso, porque foi um canal. A Adonep, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, a primeira vez que o Benny Hinn veio ao Brasil foi trazido. Na Adonep, foi verdade. E depois por esse congresso aí do Sul. Lá do Sul. Então, essa neopentecostalização nas Assembleias de Deus ocorreu muito por esse canal. Eu sinceramente não vejo, posso estar sendo muito otimista, que a Assembleia de Deus como um todo vai se neopentecostalizar. Por quê? Porque a Assembleia de Deus é muito grande, ela sempre foi diversa, ela sempre teve, digamos assim, me fugiu a palavra agora, sempre teve segmentos, né? Segmentos claros, assim, um mais clássico, alguns mais legalistas, alguns sempre mais, houve, né? Mais liberais em costumes, né? Sempre houve assim e continuar. Isso vai continuar ainda por muito tempo. Mas alguns grandes ramos da Assembleia de Deus, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, especialmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um caso, deveria ser um estudo de caso, porque lá a coisa acontece de uma maneira mais tenebrosa. E aí, grandes segmentos que eram tidos antes como clássicos aderiram à teologia da prosperidade, renovação apostólica até renovação apostólica, algo que a gente sempre rejeitou. Alguns grupos estão abraçando, né? Então isso é lamentável. Eu dou graças a Deus que sempre tem um grupo de resistência, né? Sempre tem. Estamos falando aí do zelo que vocês têm pelo pentecostalismo clássico, mas em todo lugar tem gente assim, graças a Deus. Então isso me deixa muito aliviado e feliz, né? E tem gente de uma geração acima de 50 anos, mas também tem gente na faixa dos 20 anos com esse mesmo zelo, né? Então isso me deixa aliviado nesse sentido. Mas infelizmente a gente tem que reconhecer que nem toda igreja que tem a placa Assembleia de Deus pode ser dita que é pentecostal clássica. Muitas vezes uma nova igreja neopentecostal com o nome Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. A Assembleia, você fala que não crê que ela vai se neopentecostal. Eu também não vejo nem sombra disso, pelo fato também a Assembleia ela tem um peso de tradição muito forte, que às vezes até já complica um pouco, às vezes. Até tem um lado negativo, né?
Tem um lado positivo. Aquele lado tradicional dela. Então, complica um pouco para nós, mas é um forte muro de proteção contra essas questões aí do neopentecostalismo, que não aceita. Não aceita. Pastor Edson. Muito bom. Muito bom, muito bom. Estou gostando muito de ouvi-los. Gutierrez, muito se fala sobre os nossos pioneiros, sobre o Daniel Berg e o Gunaving. Como realmente chegou a eles a questão pentecostal? Algumas pessoas dizem que eles foram a Rua Azusa, e outros não concordam com isso. O que realmente trouxe eles a serem pentecostais? O Daniel Berg e o Gunnar Wingre, eles eram suecos que foram aos Estados Unidos para trabalhar, buscar emprego. A Suécia, na época, era um país muito pobre, e eles foram em busca da Nova América, né, que era a promessa da terra prometida do emprego, da riqueza. Então, eles foram para lá por isso. Eles nunca foram a Los Angeles. A Rua Azusa fica em Los Angeles, na Califórnia. Nunca foram lá. Eles foram para a cidade de Chicago, no estado de Illinois, que fica ao norte dos Estados Unidos. E lá congregaram numa igreja batista sueca. Eles conhecem, inclusive o Gunnar, ele estudou no seminário batista sueco, lá de Chicago. Eles conheceram o pentecostalismo não pelo William Seymour, mas pelo William Durham. O William Durham conheceu o pentecostalismo em Azusa. Aí ele voltou para Chicago, onde ele era pastor, e lá trouxe o pentecostalismo para a cidade de Chicago. E foi lá que os missionários suecos conheceram o pentecostalismo. Então, os missionários suecos não tiveram nenhum contato direto nem com a Igreja da Missão da Fé Apostólica e nenhum contato direto com o William Seymour. Nenhum. Né? Mas são frutos desse avivamento. Por quê? Porque a partir do avivamento em Azusa, começou a se espalhar pelos Estados Unidos, inclusive na cidade de Chicago. Quando eles recebem a profecia, e interpretam que essa profecia se refere ao Pará e vem ao Brasil, né? Eles vêm com a cara e coragem, sem nenhum apoio institucional de nenhuma igreja. E aqui, quando eles depois são expulsos da igreja batista, quando há a divisão nessa igreja devido à questão pentecostal, eles dão o nome dessa nova igreja de Missão da Fé Apostólica em homenagem ao avivamento na Rua Azusa. Mas era uma homenagem, não era uma vinculação institucional. Eles não tinham vínculo institucional ou recebiam nenhum tipo de apoio dessa igreja. Ao ponto que quando houve, eles fundaram em 1911, em 1916 houve a fundação da denominação Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Como que surgiu a Assembleia de Deus lá? Surgiu a reunião de várias igrejas independentes que se reuniram em um grupo só, em uma assembleia. E aí nasceu a Assembleia de Deus enquanto igreja. Que, em um primeiro momento, eles chamavam que era um movimento. Eles não chamavam de denominação, era um movimento. E aí, 2 anos depois, eles deram o nome de Assembleia de Deus aqui no Brasil. Também em homenagem, não era um vínculo institucional. As 2 vezes foi um tipo de homenagem. Ou de um reconhecimento da autoridade, né? Mas não um vínculo direto. Por quê? Porque quando eles começaram a receber apoio aqui no Brasil, vindo de fora, esse apoio veio da igreja Filadélfia, lá da Suécia. A igreja do... Me fugiu o nome dele agora, do... Levi Peterson. Do Petrus, né? Levi Peterson. Do Levi Petrus foi quem apoiou eles no primeiro momento, através do Samuel Nistro. Então foi esse apoio que veio. Os americanos só chegaram aqui no Brasil em apoio à Assembleia de Deus daqui já na década de 50. Então já tinham passado um tempão aí. Né? Aí chegou os americanos através dos seminários, né? O IBAD, o Instituto Bíblico Pentecostal. Aí a gente fala de nomes como talvez um nome expressivo aí, Orlando Boyer, o Lawrence Walson. Aí começou a chegar os americanos aqui, né? Mas isso já era a segunda geração dos assembleianos, né, quando eles chegaram. E é um ponto curioso, porque a Assembleia de Deus no Brasil, ela nasce sueca, ela rapidamente é assumida pelos brasileiros, e só depois chega o apoio americano. Formada pelos americanos. E aí o engraçado é que se você olha para a Argentina, para o Chile, para o Peru,
lá eles foram fundados desde o início pelos americanos. Então, a forma como a Assembleia de Deus no Brasil se desenvolveu, ela foi totalmente independente de todo o restante da América. Porque todo o restante da América foi influenciada pela Assembleia de Deus americana. E aqui não. Ela foi influenciada pelos suecos e depois pelos brasileiros. Por isso que tem gente que, quando viaja a primeira vez aos Estados Unidos, às vezes não conhece a realidade americana e vai numa Assembleia de Deus, ele se choca. Porque ele acha que vai achar círculos de oração, acha que vai achar irmãs de saia e de camisa longa, né? Acho que é aquela coisa. Nada a ver. A igreja americana lá mais lembra uma igreja batista carismática aqui no Brasil do que uma Assembleia de Deus tradicional e tal. Por quê? Por que é essa diferença? Porque aqui nós fomos, volto a repetir, fundados pelos suecos. E os suecos, que tipo de sueco que veio para cá? Era um sueco batista, mas era um batista pietista. Então era um batista que tinha uma aversão a questões morais muito grande. Contra bebida alcoólica, contra teatro, contra cinema, contra qualquer coisa que soasse mundano. Então, esse jeitão mais legalista que a Assembleia de Deus pegou no Brasil, ela tem muito a ver com essa formação sueca pietista. E as igrejas irmãs aqui na Argentina, Chile e Peru, elas nunca tiveram esse problema agudo, porque tiveram mais influência americana. Então, e outra diferença é no governo da igreja, porque lá eles são congregacionais, igual os batistas mesmo, né? Congregacionais. Quem decide o dia a dia da igreja é um corpo da congregação, né? Não é um pastor que manda e desmanda. Aqui, o nosso modelo né? é episcopal, mas que é engraçado que também não é culpa dos suecos. Porque os suecos também eram congregacionais. Congregacional. Mas aí foi a primeira geração de brasileiros que assumiu. Ah. Quando essa primeira geração de brasileiros assumiu, qual era o modelo de governo de igreja cristã? A igreja católica. O modelo episcopal da igreja católica. A figura do bispo, né? Do arcebispo. Brasil muito católico. Então, assim, esse ethos católico acabou nos formando. É engraçado isso, porque se você pegar a igreja brasileira, ela tem esse lado católico, que não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, nem americana, nem latina, e muito menos com a igreja de Filadélfia lá na Suécia. É interessante isso aí. Mas a gente parece mesmo, tem muita coisa de católico mesmo, muita coisa. O modelo de governo da igreja e aquele modelo episcopal antes do Concílio Vaticano II, que era aquele governo mais fechado. Mais fechado. Né? Do latim, da missa do latim. Era daquele modelo. Ô, Gutierrez, então tu disseste que quando a igreja, quando os nossos pioneiros vieram para cá, eles não vieram com vínculo, então? Não, eles vieram na cara e na coragem, e tinha, assim, apoio de um ou outro irmão, né? Mas não um vínculo institucional, no sentido de que você tinha uma igreja bancando ali por trás, né? Isso... Já ouvi falar, os reformados, alguns já ouvi reformado falando sobre a questão de que eles chegaram aqui como missionários da Batista, não sei se você já ouviu falar disso aí, e que depois tomaram congregações dos outros e pregando. Inclusive, há pouco tempo eu ouvi até um reformado falando que eles chegaram em uma congregação batista e aí o pastor se ausentou por um tempo, eles aproveitaram a ausência. É bom falar isso aqui, né, para poder esclarecer essas questões, porque isso entra na mente de muita gente. Que o pastor se ausentou, e aí eles ficaram nesse inteirinho de tempo ali, e começaram a roubar as ovelhas do pastor, né, e trazer ali para o âmbito pentecostal. Não foi assim. Como eles não vieram com um vínculo formal para cá, mas é claro que também eles não vieram sem pesquisar alguma coisa, né? Eles pesquisaram, ao ponto que eles foram para uma igreja batista em Belém do Pará, cujo pastor era de origem sueca. Então, eles foram atrás de um conterrâneo. Né? Nesse sentido, eles
eles acharam ali no meio da Amazônia Legal um conterrâneo e foram lá buscar apoio, né? De fato, houve essa divisão na Igreja Batista, lá em Belém. Mas é sempre bom deixar claro que foi uma divisão de fato, assim, metade da igreja apoiando, metade não apoiando. Obreiros dessa igreja apoiaram e teve obreiros contra, né? O pastor foi um deles. Então, nesse sentido, é claro que na versão de quem sofreu a divisão, eles sempre vão colocar os caras vieram aqui para dar um golpe, ou vieram aqui para se aproveitar da minha congregação. É claro que eles sempre vão dar uma versão mais negativa. Mas o propósito não era esse. Até porque o Gunnar Wigel e o Daniel Berg, eles, nos Estados Unidos, estavam como batistas. E batistas pentecostais, né? Eles estavam usufruindo do pentecostalismo em ambiente batista. Então não era a intenção deles dividir a igreja batista. Não era a intenção. Mas aconteceu. Às vezes a divisão acontece mesmo. Não tem como... Agora É que eles... natural. infelizmente acontece, né? Mas que eles vieram planejando dar um golpe aqui, não faz nenhum sentido. Isso aí Não faz. É como qualquer divisão natural. A pessoa Sim. ali está ali no meio, não concorda com uma ideia ali que surgiu, então o cara vai ter que sair. E alguém acreditou, sai junto também. Ao ponto que eles saíram e não assumiram a igreja. Eles saíram da igreja e fundaram outra. Né? Exatamente. Não assumiram a igreja, não bagunçaram a igreja de ninguém. Até hoje está lá, a Igreja Batista de Belém está lá. Está lá até hoje. Muito bom. Pastor Dimas. Oi. Pode aí. Não, é como a questão do protestantismo. É como a questão do protestantismo e catolicismo. Esse rompimento também, que os católicos também sempre criam alguma coisa. E tal, geração Martinho Lutero. E Martinho Lutero nem queria romper, queria reformar. Queria reformar a igreja e eles criam muita história de Martinho Lutero. Sim, você tem alguma pergunta aí específica aí para fazer ao Gutierrez? Aproveite o homem. Rapaz, eu tô feliz demais. Ó. Você me deu um presente, viu, Edson? Gutierrez, eu queria, assim... Existe um preconceito muito grande em relação a nós, pentecostais, vindo dos irmãos reformados. E eu não sei se esse preconceito ele é geral ou aqui no Brasil é diferenciado. Eu não tenho uma visão lá de fora, se lá é algo mais light. Mas, assim, há um preconceito, a gente percebe, às vezes, até discurso assim, quase como de ódio. A gente percebe daquele doutorzão lá de Goiânia, lá, o que foi ter com Jesus à noite, e Nicodemos, né? E assim, eu já vi assim, parece discurso de ódio às vezes, que às vezes até acho que ele volta assim atrás, ele diz que ele cai na ficha que ele pegou pesado. Agora, a minha questão assim, qual a origem, assim, o porquê desse preconceito? Eu vejo coisas aí na internet, livros, artigos, às vezes tem coisas que era para ser colocado ali, os pentecostais, e eles não colocam. A gente fica assim procurando, aí nada. Assim como se a gente... Aí ligado a isto, uma outra coisa ligada a isso, a questão da reforma protestante. Assim, é como se a gente não fosse protestante, é como se a gente não fosse uma herança do protestantismo. Não. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão aí. Quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu peguei uma revista, que na época existia, que era a revista Eclésia. E a revista Eclésia era uma revista muito boa, né? Era uma ela era a Vinde primeiro, depois virou Eclésia. Vinculado lá na década de 90 ao Caio Fábio, era muito boa. Era muito boa. Aí quando ela virou Eclésia, eu lembro que eu peguei uma edição, eu deveria ter 13 ou 14 anos no máximo. E tinha uma matéria, não, era um artigo, eu lembro até hoje o título, era História do Protestantismo no Brasil. E aí, era uma autora, era uma mulher, e ela falava era um artigo longo, falava da história dos presbiterianos, dos anglicanos, dos luteranos, dos congregacionais.
E aí eu estava esperando no final do artigo falar da Assembleia de Deus, né? E não, não falou. Aí aquilo me causou uma revolta, assim, caramba, se o título do artigo é História do Protestantismo, como que esquece a Assembleia de Deus, né? Que é a maior igreja protestante brasileira. Brasil, E aí a gente vê um pouco desse preconceito, né? Mas é algo que eu diria que aqui talvez seja pior do que lá fora. Porque, assim, eu também não vou generalizar os irmãos reformados, até porque eu tenho muitos amigos reformados que me respeitam e me consideram, e eu vejo que tem um carinho especial por mim, então, nesse sentido, eu não posso colocar eles no mesmo balaio de gente preconceituosa, né? inclusive eu admiro vários deles. O Hernandes eu admiro aquele Franklin Ferreira, eu admiro também o Franklin Ferreira. Então, eu Mas tenho muitos amigos aí, eu posso citar dois que eu sempre estou junto aí com eles, que é o Vitor Fontana e o Paulo On, o né? Vitor, o Vitor Fontana é muito bacana. E são dois presbiterianos. Mas o que que acontece? No Brasil, quem fala sobre isso até, no contexto americano, é o James Smith, naquele livro Cartas a um Jovem Calvinista, que é um livro bem interessante. Ele fala que o calvinismo americano ele está dividido em dois. Você tem o calvinismo da escola de Westminster, que não pense em Westminster na Inglaterra, mas Westminster na Filadélfia, é uma escola, uma universidade que tem lá, e o pessoal ligado a Michigan, que é a escola do Calvin College. Existem esses dois calvinismos. Aqui no Brasil, eu posso colocar que é bem representado. A escola de Michigan é bem representada pelo pessoal da Ultimato, Igreja Presbiteriana de Viçosa, e a escola de Westminster é mais vinculada ao pessoal do Mackenzie. Ele mostra essa divisão, por quê? Porque esse pessoal mais ligado ao Westminster é um pessoal mais fechado. E que eles realmente... E isso é uma crítica de um reformado, tá? E que realmente eles são mais sectários, são mais autorreferentes, no sentido de que parece que a teologia só gira em torno deles, né? E isso é muito chato. E aí, o que eu percebo nesse grupo? Por isso que eu não estou generalizando, tá? Existe o outro calvinismo, o holandês, o calvinismo de Michigan, é muito melhor. Mas esse outro mais fechado, ele tende a ser muito autorreferente, e por ser muito autorreferente, ele não conhece nada de fora. Então não há um problema só com os pentecostais. Eles não conhecem nada do metodismo, não conhecem nada do luteranismo, não conhecem nada assim, sei lá, qualquer outro movimento protestante que não seja a própria teologia reformada daquele tipo que eles defendem, Tulip, Sínodo de Dort, etc, etc. Então, nesse sentido, é um problema desse tipo de grupo, né, que acaba sendo mais sectário. Por isso que eles têm uma versão. Aí no Brasil isso se manifesta mais contra o pentecostalismo, porque o pentecostalismo aqui é o maior grupo, né? Mas eu não diria que é um problema específico contra os pentecostais, tá? Por conhecer muito bem esse grupo, porque todas as vezes que eu vi um grupo como esse falando de luteranos cometeram erros, de metodistas cometeram erros, falando de carismáticos cometeram erros. Então, assim, você vê, puxa, só lê a própria tradição e não conhece nada dos outros, né? Os outros. Algo que eu, como assembleano, vocês, como assembleano, a gente não tem esse problema. Porque a gente lê muito outras tradições. Né? O pessoal teve uma época aí que criticava muito a CPAD, porque a CPAD publicava autores não pentecostais, né? E publica até hoje. Até porque se ela fosse publicar só pentecostais, muita coisa ia deixar de ser publicada, né? E graças a Deus por isso, sabe? Essa semana mesmo eu postei aqui no feed aqui do Instagram, uma leitura que eu fiz com 13 anos, que foi o Cristianismo Equilibrado, do John Stott, publicado pela CPAD, que o John Stott é anglicano, né? Um livro maravilhoso, graças a Deus que foi publicado. E eu sei que foi publicado na época por incentivo do Lawrence Walson, que foi lá no Congresso de Lausanne, na Suíça, e conheceu pessoalmente o John Stott. Então, assim, a gente sempre teve contato com lendo anglicanos, batistas, reformados, metodistas, etc. Então,
E isso traz uma riqueza para a gente. E a gente não vai deixar de ser assembleano por isso. Mas isso traz Certeza. uma riqueza. Agora, quando eu estou numa tradição, como infelizmente alguns grupos reformados são assim, que você só lê gente do seu grupo, só cita temas do seu grupo, só lê a história do seu grupo, aí você fica Sua bitolado, bolha. né? Aí você fica assim. Aí quando você vai falar de outro, você fala bobagem, infelizmente. Verdade. Muito bom. Excelente. Muito bom. Vamos entrar um pouquinho na questão doutrinária, porque, como eu falei, tem muitas perguntas e ouvir o Gutierrez aí e o mestre Dimas aí é muito prazeroso. Gutierrez, o batismo no Espírito Santo, uma das perguntas. Explique sobre os dons do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a porta para a manifestação dos outros dons, ou os outros dons podem ser manifestos sem o batismo no Espírito Santo? Eu sei que o pastor Antônio Gilberto, que é uma pessoa que a gente respeita muito, afinal foi o maior teólogo assembleano da geração passada, defendia essa ideia de que os dons espirituais, que o batismo no Espírito era a porta de entrada dos dons, né? Mas nisso eu discordo. E aí eu vou concordar com outro mestre pentecostal, um americano, o Anthony de Palma, que diz que não. Diz que não porque eu concordo com ele, você não encontra base bíblica para vincular uma coisa a outra. Até porque o batismo é mais um dom. Ele é um dom também. Tudo bem que ele é um dom de uma natureza diferente, ele é um dom que impulsiona a igreja para fora e não para a edificação interna da igreja. Ele tem, né, uma dinâmica diferente, mas ele é um dom do Espírito, como qualquer outro. E nesse sentido, eu não tenho nenhum versículo que diga, não, eu só vou profetizar se antes eu for batizado no Espírito. Eu só vou ser usado no dom de cura se antes eu for batizado no Espírito. E aí eu concordo com o Anthony de Palma quando ele diz o seguinte, embora não esteja vinculado, é claro que uma vez que eu sou batizado no Espírito Santo, é muito provável que eu vou ser mais sensível à busca dos dons espirituais. Uma coisa acaba puxando a outra, né? Mas eu não posso fazer um vínculo direto, porque a Bíblia não faz. Eu estaria misturando textos que não tem esse propósito, entendeu? Nesse sentido, eu não concordo com essa tese. E graças a Deus que eu não estou sozinho. Tem gente boa aí apoiando essa tese de que Eu a porta... concordo, eu concordo com você, Gutierrez. Concordo com você também, isso aí. Eu, inclusive, já até ministrei aula aqui na igreja e houve um debate e eu falei sobre isso aí, esse cara assim me olhando, os alunos. Mas é porque é distinto, são coisas totalmente distintas. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa totalmente diferenciada dos 9 dons espirituais lá que Paulo fala, né? E você falou aí o que é interessante, ele é tão diferenciado que o propósito dele é para fora, é revestimento de poder para pregar o evangelho lá. E os dons espirituais é edificação da igreja lá dentro, ali, tem nada a ver, então é distinto. Agora eu concordo também, que eu achei legal você falar aí, que de uma feita que alguém se converteu e logo foi batizado com o Espírito Santo, ele é muito mais sensível para receber outros dons, porque o batismo é um dom também. Então, né, em alguns casos até serve de porta de entrada, em alguns casos. Mas não é regra, não, né? Não é regra. Não é regra. E outra coisa, quando eu escrevi sobre isso no Revestido de Poder, que foi o meu primeiro livro, né, o da CPAD, um irmão chegou para mim preocupado, porque eu estava defendendo essa tese, né? Porque assim, a preocupação dele é que eu estava trazendo uma inovação, algo que nunca tinha sido publicado pela casa publicadora. Aí eu falei, irmão, tem um livro aqui do Anthony de Palma, que foi publicado em 2003. Eu tinha o quê? 12 anos na época, e já dizia isso aqui, ó. Eu mostrei para ele. Então, é só ler o que a nossa editora já publicou que você vai ver. Verdade. Aí, pentecostal não gosta de ler muito, quer dizer, não é todos, né? A boa parte deles aí. Aí acho que a gente está inovando.
Mas é interessante a questão de não estar claro na Bíblia. Isso é interessante. Isso aí é a maior resposta, é não estar claro. Não, não há um texto que diga isso. É como a questão dos sensacionistas. Onde é que diz que os dons iam cessar? Né? Se tivesse medo, não tem. Se tivesse medo assim um textozinho que desse para o cabra achar, Não tem mas nem não tem. indireto. Nem Pois é, indireto não, tem. nem direto, não tem. Então, aí, essa mesma questão, não, só pode receber dom se for batizado. Sim, cadê o texto? Não tem Não. também. Não tem, então. Vamos ficar com a Bíblia. É, Polêmico, polêmico, polêmico. Ô, pastor Dimas, pode ficar à vontade para fazer uma pergunta para o irmão Gutierrez. Pastor Gutierrez? Ah, na hora. É, pastor Gutierrez, quando tu for consagrado, avisa a gente, pra Eu vou gente avisar. comemorar aqui no Maranhão. Vou colocar até o PR nas redes, assim. Isso, PR. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre dois movimentos, porque assim, vindo da reforma protestante, uma contra-reforma, nada com católico, mas mais na área filosófica e tal, que atingiu a teologia, que o racionalismo, né, que trouxe a teologia contemporânea. E aí depois, assim, como se viesse contra isso, aí surge o movimento pentecostal e surge o fundamentalismo. Quase no mesmo período surgem esses dois movimentos, né? Sim. E parece-me que os dois movimentos também, parece que o fundamentalismo ele não era muito com. Eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto do surgimento do pentecostalismo junto ao fundamentalismo e se o fundamentalismo tinha alguma influência do pentecostalismo ou não tinha nenhuma influência, ou era bem distinto. Eu queria que você explicasse essa questão aí. O liberalismo teológico, ele nasce no século XVIII, mas ele eclode no século XIX, né? E ele eclode especialmente na Europa, especialmente ali a partir da Alemanha. Alemanha, França, Inglaterra, mas a Alemanha é o berço disso tudo. E como reação a isso, é uma reação norte-americana, da igreja norte-americana, você tem o nascimento do fundamentalismo, que nasce com um propósito muito bom, que era uma resposta ao liberalismo teológico, reafirmando os fundamentos do cristianismo. Por isso que vem o nome fundamentalistas, que naquela época tinha um sentido positivo. Ele só Sim. foi ter um sentido negativo depois, na segunda geração. Isso era o final do século XIX. E aí nasce também o pentecostalismo, ali no final do século XIX e início do século XX. O problema foi a segunda geração dos fundamentalistas. Por quê? A primeira geração, você tinha ali um grupo de doutrinas que eles consideravam fundamentais. A segunda geração aumentou esse escopo. E tudo que era opinião que eles achavam que era correta, para eles aí passou tudo a ser fundamental. E aí eles passaram a ser muito intolerantes, inclusive contra o pentecostalismo. E eles tinham um método de divulgação de ideias que era os programas de rádio. E tem uma frase famosa que foi falada em um programa de rádio por um pastor fundamentalista que dizia que o pentecostalismo era o último vômito de Satanás. Também era a versão que havia ao pentecostalismo. Essa segunda geração dos fundamentalistas, aí quando eu falo de segunda geração, estou falando da década de 20, de 30, né? Quando o pentecostalismo já estava crescendo também bastante. Então, essa segunda geração de fundamentalistas, eles passaram também a ter uma posição muito anticientífica, porque é bom lembrar que ali também estava toda a efervescência do debate sobre teoria da evolução, sobre criacionismo nas escolas, no contexto americano, né? E aí eles tiveram uma postura muito anticientífica também, e isso, de alguma forma, os jogou assim no canto da sociedade, né? Quando chega na década de 50,
nasce o chamado movimento evangelical. O que é o evangelical? E aí eu penso em nomes como Billy Graham, né, que são cabeças desse movimento. O evangelical é alguém que não quer nem ser liberal e nem ser fundamentalista. Então é nesse sentido, ele quer estar no meio aí. Não sou nem uma coisa nem outra. Eu nem sou intolerante como os fundamentalistas, mas também não sou liberal, eu defendo doutrinas fundamentais do cristianismo, etc. Então o pentecostalismo, de maneira um tanto paralela, ele também era uma terceira via, porque ele não era nem fundamentalista e muito menos liberal, porque o liberalismo negava toda a natureza do sobrenatural e tal. Mas também não era fundamentalista porque o fundamentalismo tinha um cessacionismo extremamente radical. Só que, na terceira geração de fundamentalistas, começou um casamento com os pentecostais. Eles se tornaram menos críticos do pentecostalismo. E teve um papel muito importante a escatologia. Porque a escatologia dos fundamentalistas sempre foi o dispensacionalismo. Tá? E aí os pentecostais acharam interessante e abraçaram o dispensacionalismo, especialmente pela popularização da Bíblia de Estudo Scofield, que era uma Bíblia antipentecostal, falava contra dons, cessacionista, mas os pentecostais liam e gostavam da parte da escatologia. E aí é que começou esse casamento entre pentecostalismo e fundamentalismo, né? Que eu acho um casamento triste, sinceramente. Louvo a Deus pelo zelo dos fundamentalistas pelas doutrinas centrais da fé cristã, quanto a isso a gente tem que aplaudir, mas a postura do fundamentalismo de eleger coisa que é secundária como primária, a intolerância é muito grande, uma política muito... me fugiu a palavra agora, mas é uma política muito... de uma vigilância extrema, de um histerismo, né? Porque o que é um fundamentalista? O fundamentalista, ele acha que todo mundo que discorda dele é liberal. Eu conheço um cara assim. Todo mundo que discorda dele, na teologia, é liberal para ele. Se discordar dele, ele é o critério da ortodoxia. Está do outro lado. Você está no inferno. Vive nos extremos. O liberal tende a fazer a mesma coisa. O liberal, todo mundo que discorda dele é fundamentalista. É verdade. Então, é verdade. São dois extremos, né? Tem até uma frase famosa dos Estados Unidos, que como o Billy Graham era evangelical, estava no meio disso tudo, diziam assim: quem acha que o Billy Graham é fundamentalista é liberal. Quem acha que o Billy Graham é liberal é fundamentalista. Era um bom critério. E se você circular a internet aí, buscar Billy Graham é fundamentalista, você vai achar. Pode ter certeza que quem escreve isso é liberal. E vice-versa, né? E aí é muito engraçado isso. Interessante isso aí. Ó. E o pentecostalismo ficou meio à margem disso, desse debate, né? Mas depois acabou se aproximando. Hoje em dia, é muito próximo. Muito próximo. Quando você pensa no fundamentalismo, com o pentecostalismo, no Brasil, especialmente, eu te dou um exemplo, assim, a questão até da teonomia, né? A teonomia era algo vinculado aos fundamentalistas. O que é a teonomia? É a ideia que os cristãos precisam governar a terra, né? Literalmente. Os pentecostais no início dizem, política é coisa do diabo. Política não quer saber de política. O nosso compromisso é com o reino de Deus. Aí, a gente saiu desse extremo, porque isso é um extremo, para um outro extremo. Para outro extremo, A gente tem que governar, a gente tem que mandar, a gente tem que impor leis cristãs à nossa nação, né? E isso é um quê de fundamentalismo. E que é lamentável, porque é um outro extremo. E que só mancha a imagem da igreja. Os extremos são perigosos, né? Muito perigosos. E não ajuda em nada na evangelização, só atrapalha. Muito bom, excelente. Gutierrez, só para quebrar o gelo aqui, tu foste batizado com quantos anos?
Com 13. Tanto o batismo no Espírito quanto o batismo nas águas. Foram bem próximos. Mas nessa época tu não tinha esse conhecimento pentecostal mais centrado que tens hoje e tal. Olha, eu era bem curioso. Né? Mas tu não já estava fazia buscando naquela época. Eu sempre fui muito assim de querer entender as coisas, né? Por que eu sou dessa igreja? Por que eu sou pentecostal, né? Eu queria entender. Aí ficava perguntando, alguns não sabiam responder, aí eu buscar em livro, em revista Escola Dominical Antiga, né? Me ajudou bastante. Ixi, muito bom. Ô Gutierrez, só para encerrar, já tá parece que não, mas já faz 1 hora que nós estamos aqui ao vivo. Eu vou fazer mais uma pergunta para ti, e o pastor Dimas vai fazer mais uma pergunta para ti e a gente encerra, tá bom? Tranquilo. Eu queria só te fazer uma pergunta, tá até aqui no teu livro, mas eu queria que tu respondesse. Qual é a diferença do batismo com o Espírito Santo e com fogo? Tá bom? Essa questão do com fogo. Explica pra gente aí. Eu entendo que o fogo aí é juízo, pelo contexto, especialmente em Lucas capítulo 3. Eu sei que não é consenso, mas assim, só para deixar claro que mesmo entre os pentecostais, há uma divisão. Há quem entenda que o fogo aí é símbolo do Espírito, e há quem entenda que o fogo é juízo. Eu estou no grupo que entende que o fogo é juízo. Eu estou aí junto com o Stanley Horton, com o Ray Kinner, com o Gordon Fee, por exemplo. São pentecostais que creem que o fogo aí é juízo. Por que a gente crê assim? Porque o fogo aí, pelo contexto, claramente João estava falando que no final dos tempos haveria 2 processos, o enchimento do Espírito e a manifestação do dia do Senhor, a manifestação do juiz. Nesse caso, se você observar bem, o padrão da profecia de João Batista é extremamente parecido com o padrão da profecia de Joel, que também fala de um derramamento do Espírito Santo e fala de um juízo. Eles, como estavam lá no passado, profetizando sobre o futuro, eles profetizaram sobre as 2 coisas, até dando a entender que iam acontecer no mesmo momento. Mas é porque eles estavam olhando o futuro, né? Eles não tinham como dominar todos os detalhes do futuro. Obviamente que não. Mas aí escreveram, né, a expressão como uma só. Mas se você vê claramente, quando há o derramamento do Espírito Santo, e Pedro remonta a Joel, ele só lembra da parte do derramamento do Espírito. Ele não lembra da parte, ele não lembra no sentido de não chama a atenção da parte do juízo, porque o juízo ainda irá acontecer. Né? Então, nesse sentido, eu entendo ali que fogo é juízo. Não tem nada a ver, como uma vez eu ouvi uma irmã explicando, ela dizia assim, quando você é batizado no Espírito e fica quieto, você foi batizado no Espírito. Agora, se você é batizado no Espírito e sai rodando, é porque você foi batizado no fogo. Rapaz, tem que constar em cada interpretação, viu? Pelo menos criativo, né? Criatividade. Criativo. E aí, quando tu foi batizado, foi com o Espírito Santo e com fogo ou foi só no Espírito? Só no Espírito. Olha, esses irmãozinhos pentecostais, a gente não ignora, a gente não se incomoda assim com essas interpretações dele, né? A gente vai ajeitando lá. Agora eu também acho muito interessante essas ideias desses irmãos. Essa aí eu não sabia não, essa história aí. Essa eu ouvi. Essa não chegou no Maranhão ainda. Tá quietinho, só no Espírito Santo. Agora, se o cara se rodopiar, aí o fogo entrou. Eu concordo plenamente com isso aí também. Eu concordo, Gutierrez, isso aí. Assim, o contexto é muito claro. O contexto é muito claro, né? O que João Batista não tinha a noção de revestimento de poder, de pregar o evangelho toda criatura de igreja. Não, o contexto de João Batista era o mesmo contexto profético dos profetas de Joel e tal, né? Aquela questão de o machado já está no pé da árvore, se não produzir, vai para a faca. É muito claro. Agora, claro, a gente pode pegar lá Atos, porque apareceu como chama de fogo e tal, aí pode usar o fogo por causa de Atos 2, por causa daquela menção aí.
de fato, fogo também simboliza o espírito na Bíblia, Pois é. mas também simboliza juízo. Então, o que É. vai determinar se simboliza o espírito ou o juízo é o contexto. É o contexto, verdade. É como a água também. Na simbologia bíblica, ela pode apresentar tanto vida como morte. No Sim, batismo, ela é morte. No sim. batismo. Em outras ocasiões, ela é vida. Então, o No contexto vai Apocalipse é dizer. morte. No Apocalipse é morte. A besta que sobe do mar. No Pois céu é. não haverá mar. E o mar já não existe. O mar já Né? não existe. Por quê? Porque é símbolo Símbolo de de morte. morte, de prisão, É. do mal em si, né? Então, vai depender do contexto. Né? Do contexto. Por isso que eu nunca tive esse problema com esse texto, mas muita gente tem. Muita gente se perturba com esse de Lucas 3 aí. 3,16. A sua última pergunta aí para nós liberarmos. Não, eu não vou fazer pergunta porque você já está fora de hora, eu vou só fazer minhas considerações aqui para deixar você à vontade, tá bom? Eu queria só agradecer primeiramente a você, o Edson, pelo privilégio aí, pelo presente que você tem me dado, quer dizer, para o Gutierrez, que para mim é uma honra, na verdade mais do que honra, é um privilégio também, estar conversando com você e é muito legal mesmo. E Deus, assim, uma coisa que eu senti desde quando eu comecei a assistir vocês aqui a pular, o César Moisés, mas vocês dois, assim, aqui a pular, assim, que a gente não fica só focado em um assunto. A gente que é pastor de igreja, eu sou pastor presidente, tem mais de 40 congregações aqui, e eu fico no Tempo Central, então a gente foca em várias coisas. Por exemplo, agora eu estou pregando escatologia aos domingos, e na terça-feira eu estou pregando sobre o ministério de Elias. E aí a gente fica, aí... Então, assim, quando eu estava analisando algumas coisas com esse respeito, eu não tenho dúvida do que eu vou falar aqui para você, e falei isso para o pastor César Moisés. Assim, o César Moisés, você, o outro lá eu não conheço muito bem, o Kiner, é o nome dele? Kenner. Eu acredito que é uma geração que Deus está levantando aqui no Brasil, eu não tenho dúvida disso, eu falo isso diante de Deus e com todo o respeito e zelo que eu tenho e o amor pela obra de Deus. Eu fiquei feliz quando eu te conheci, eu vi assim, eu não sei como que eu te conheci aí no YouTube, aí eu disse, poxa, rapaz, o cara novo, olha, e tal, pensa como eu, pensa como, aquela coisa assim, não é aquele cara pentecostal, não, poxa, César Moisés e tal. Então, eu fiquei extremamente feliz. Aí, quando eu vi o César Moisés falar sobre essa questão da hermenêutica e perseguição, eu falei, olha, faz parte. Para Deus levantar uma geração, para revolucionar, para chamar a atenção, então tem que esperar que vai empurrada mesmo de dentro, de fora, de qualquer lugar. Agora, eu tenho percebido que Deus, se Deus não fizesse isso, estaria muito ruim a situação da igreja pentecostal no Brasil, mas Deus está trabalhando e levantando muita pessoa competente, direcionada por Deus mesmo, pessoas que não têm pretensões de vaidade, a gente não vê isso, pessoas simples, pessoas tranquilas, fáceis e tal, aquela questão, porque primeiramente quando Deus chama, a primeira coisa que ele vê mesmo é o caráter, né? Ele vê a pessoa primeiramente por dentro. E você, Gutierrez, o César Moisés, eu até falei, mandei mensagem para o pastor César Moisés hoje no Instagram dele, ele está numa live também agora. E aí eu dei, pastor, eu estou orando pelo senhor. Eu sempre peguei a oração, orando pelo senhor. Eu disse, obrigado pela oração. E eu vou colocar também você, porque vocês estão mais perto, lá a gente está aqui no Maranhão, é mais distante, vocês estão mais no olho do furacão. Né? Vocês estão mais, o mundo vendo, o Brasil vendo, então é uma grande responsabilidade. E vocês precisam de apoio espiritual. Então, quando você se desanimar aí, meu nobre amigo, e pesado a carga, lembre-se que você foi chamado para fazer história e para ser história. Alguns fazem parte de história, outros Deus escolhe. E isso é a soberania de Deus. Isso não é você que escolheu isso, não é eu que quero ser. Então, qualquer desânimo, pense nisso aí. Você pode ter certeza que se Jesus não vier logo no arrebatamento, daqui a uns 20, 30, 50 anos, nossos filhos vão estar falando de você, do César, de você.
e de muitos outros aí, com outra geração já, mas teve aquela base de 2010, de 2000 e tal, e é de Deus, e é soberania de Deus. Eu continue e conte com as nossas orações, e Deus vai. Eu estou muito feliz com Deus, com o que Ele tem feito dentro do movimento pentecostal aqui no Brasil. Deus abençoe, Gutierrez. Muito obrigado. Ô, Gutierrez, só para complementar o que o pastor Dimas está falando, porque há uma desassociação, né? Quando se trata de pentecostal, se o camarada tem o poder, ele não tem a palavra. Se ele tem a palavra, ele não tem o poder. É isso que se pensa sobre os pentecostais, né? Se ele é o poderoso ali, ele não sabe, não tem nada de Bíblia, ou se ele é vocacionado mais ao estudo sistemático, a um estudo mais profundo da Bíblia, ele perde o teor do poder do Pentecostes e tal. Então tem tudo isso aí também arrolado ao que o pastor Dimas está falando. E esse relacionamento, Gutierrez, seu com reformados, só isso aí é coisa de Deus, isso é coisa maravilhosa, porque Deus não está levantando, né, para fazer divisão, para fazer time, para fazer torcida, o partidarismo. Não, ele está levantando, claro, todo mundo tem a sua identidade, mas, como dizem os puritanos, né, no amor é unidade, né? No amor é unidade. Então, isso é muito legal, muito bom. E é nisso que eu acredito. Isso aí. Obrigado, meus irmãos. Foi um prazer falar com vocês. Um abraço sempre aí ao nosso querido estado do Maranhão. Estado esse que eu já morei, né? Já morou no Maranhão? Já morei. Aonde, senhor? Eu morei numa cidade chamada Fortuna. Oh, rapaz, sertão. Morei entre meio norte ali, né? Eles chamam região do meio norte ali, né? Meio norte, porque já é perto ali. Aqui do Maranhão? Fortuna do Maranhão, senhor. Na região ali de Presidente Dutra. Eu morei de final de 2001 a 2006, foi. Aí em 2006 a gente voltou aqui para São Paulo de novo. A tua família aqui? Mas são da onde? Vocês são da onde? Então, a minha mãe é de Tocantins, antes era Goiás, né? O meu pai é do Maranhão. A gente foi criado aqui em São Paulo. Aí a gente foi aí para o Maranhão. Quando meu pai tentou fazer um comércio, aí não deu certo, ele acabou voltando aqui de volta para São Paulo. Mas eu passei o meu ensino médio aí em Fortuna. E eu me converti aí, na Assembleia de Deus de Fortuna. Rapaz. Então, a conversão foi aí. Isso aí é uma honra para nós, ó. Eu sabia que tu tinha sangue maranhense, rapaz. Faz tempo que eu não vou ao Maranhão. Foi a última vez em 2013, se eu não me engano. Mas, Pastor Dimas, olha, traga o homem no Videira, ó. Traga o homem no Videira. Olha aí, o Videira. É um projeto que eu tenho aqui, o Videira. O Edson. Eu conheço São Luís. Assim, eu conheço mais a região ali de São João dos Patos, Paraibano, mais ao sul ali do... Sul não sei. É aquela região ali, eu nem sei qual é direito. Mas é uma região que... Vou ter que só colocar o carregador aqui, que senão vai descarregar. E fui em São Luís algumas vezes, umas 4 vezes. Os teus parentes ainda moram aqui? Os teus avós, os teus tios? Eu só tenho uma avó viva. Ela mora aí. Ela mora no... Alguns tios. Mas a maior parte da família está entre São Paulo, Brasília. Mas tem uma parte importante ainda aí no Maranhão e em Teresina também, no Piauí. Por isso que o Edson, quando falou no comecinho, Edson, que eu era não sei o quê, que eu era o mestre, aí ele disse assim, no Maranhão só tem cabra pesado. Agora ele está sabendo aí, viu? Eu lembro, quando me converti, eu era pré-adolescente, né? Eu fui num congresso, se eu não me engano, foi em Paraibano. Quem pregou foi o pastor Raposo Bacabal. Nosso presidente agora. Nosso presidente da convenção. Eu nunca esqueci da pregação dele. Até hoje eu lembro da pregação. E o outro foi o pastor Jackson Douglas. São Luís. Eu acho que é São Luís. Então, assim, eu acho que ali foi um dos primeiros impactos que eu tive de ver pentecostais com conteúdo. Gente que tinha aquele jeitão pentecostal de pregar. Sim, mas conteúdo. Mas
tinha conteúdo, que tinha. É. Eu lembro até o pastor Jackson contando o testemunho dele de ter ido para o seminário e tal. E era algo novo para mim, porque eu não ouvia na minha congregação local ninguém falando que tinha feito seminário, né? Pentecostal, assembleano. Assembleano, fazendo seminário, e ele fez. E aí foi um tempo muito rico, assim, é claro. Muito bom. É claro que eu senti muita falta daqui, eu cresci em São Paulo, né? Então, assim, as minhas raízes eram aqui e tal. Mas eu dou graças a Deus ao tempo que eu passei aí. Foi um tempo muito bom. Foi um tempo que eu me converti aí, né? Então, assim, o impacto da primeira fase da minha fé cristã evangélica foi aí. Então, foi o Ribeiro de Querite, né? Foi justamente o Ribeiro. Então, assim, tem um carinho muito especial, assim, faz tempo que eu não vou, tal, sempre estou ocupado com alguma coisa, não dá para voltar, mas esse ano eu vou a São Luís, pregar em São Luís. Pois vamos aproveitar o ano, pastor Dimas e Matinha. Avisa a gente aí, Gutierrez, viu? Eu moro perto de São Luís. Quando tu estiver por aqui, deixa o açaí por minha conta. Agora tu não come açaí, eu ouvi dizer que tu disse que açaí tem gosto de terra. Cara, eu não gosto de açaí, eu não... Sabe, uma coisa maranhense, uma coisa do Maranhão que eu adoro de comida, é o chamado cuscuz de arroz, né? Bom mesmo. Esse eu gosto. Né? Mas eu acho que é a única comida típica que eu gosto. Do Maranhão. Porque eu sou muito chato. Para comida típica eu sou muito chato. Mas de qualquer lugar, né? Só do Maranhão. Tens alguma agenda para São Luís já marcada, Gutierrez? Outubro. Esse ano? Outubro eu vou a São Luís. Outubro. Uma data específica. Data eu não lembro agora. Eu não lembro exatamente. Eu posso passar para vocês depois. Tu vem pregar no seminário, alguma coisa assim? É uma pregação. Uma igreja em São Luís, da Assembleia de Deus. É sábado e domingo, se eu não me engano. Vou estar por lá. Gutierrez, obrigadão, viu, pela tua atenção. Foi muito bacana te ouvir. Muito sadio te ouvir. Como o pastor Dimas falou, para nós é uma alegria. Tu tens o quê? 30 anos de idade? 32. Pois tu é mais velho que eu ainda. 32 com cara de 32 e alma de 40. O pastor Dimas parece ter 18 anos aí, né? Aí, ó. Eu pareço ter 40, mas tem só 30. Então, tenho 43. Foi um prazerzão falar contigo, viu? Eu também sou um grande admirador do teu trabalho e como o pastor Dimas falou aí, eu tenho certeza que tu foi levantado por Deus para a nossa geração. E como eu fico feliz, como um jovem pastor também, de ver um camarada de apenas 32 anos, né? 33 anos, já com todo esse bojo, né? Com toda essa gana de mudar a história. Então, Gutierrez, valeu, viu? Obrigadão pelo teu... Só mostrar aqui minha princesa aqui para o Gutierrez ver aqui. A maranhensezinha aqui, ó. Olha a maranhensezinha aqui, ó. Bonitinha. Essa aqui é a Jordana Gimel. Gimel. É a letra G do hebraico, Gimel, né? Só que a gente fala portuguesada, Gimel. É o L com som de U, né? Gimel. Mas aí o professor de hebraico ficava injuriado. É Gimel. Agora falar aqui no Maranhão, é Gimel, não dá certo. Valeu, viu? Pastor Dimas, obrigado pela sua participação. Deus te abençoe, Gutierrez. A gente mantém contato aí pelo zap, aí, qualquer coisa pra gente trazer por aqui também, tá vendo, meu amigo? Tá bom. Um abração. Deus te abençoe. Amém. Amém.